Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel. Nessa aula você vai aprender a combinar funções para fazer uma soma dinâmica. Estou aqui com um exemplo de relatório, onde eu tenho o vendedor, o produto que foi vendido, preço, quantidade e total. O que eu quero fazer aqui é uma fórmula em que eu vou escolher um item nessa célula, que pode ser preço, quantidade ou total, e ele vai trazer a soma aqui de acordo com o que eu escolher. Então, se eu escolher o item preço, vai somar essa coluna. Se eu escolher quantidade, soma essa daqui. Se eu escolher total, soma essa daqui. Existem formas diferentes de fazer isso, combinando funções. O que eu quero trazer aqui é o uso da função escolher. É uma função bem interessante, em que a gente vai combinar essa função com outras, mas a ênfase é na função escolher, para a gente escolher intervalos que serão somados de acordo com um item que foi escolhido. Então, eu vou começar aqui na célula H4, criando uma validação de dados para trazer esses três itens. Então, na célula H4, vou na guia dados, tenho aqui a validação de dados, vou permitir uma lista e vou selecionar aqui na fonte essas três colunas, preço, quantidade e total. Ok, com isso eu tenho uma lista agora. Escolhendo aqui, a gente consegue inserir esse valor na célula. Beleza. E aí, agora eu quero fazer uma soma que vai somar os valores de acordo com o que eu escolher. Nessa coluna aqui, de acordo com o item. Então, eu vou combinar três funções, soma, corresp e escolher. Vou fazer separadamente aqui, seguindo esse conceito aí de trabalhar fórmulas separadas e depois juntar no final. Então, primeira coisa, eu preciso saber a posição desse item nessas três colunas, porque isso vai determinar para a função escolher o que ela vai trazer de resultado aqui nessa matriz de valores. Então, se eu escolho aqui, por exemplo, o preço, é a primeira coluna, dentro dessas três aqui. Se eu escolho quantidade, é a segunda. Se eu escolho total, é a terceira. Para trazer essa posição, a gente usa a função corresp. Então, guia fórmulas, pesquisa e referência, corresp. Qual o valor que eu procuro? É o preço, que nesse caso está aqui. Qual é a matriz procurada? Essas três colunas. Qual o tipo de correspondência? 0, que é um valor exato, exatamente o preço que eu estou procurando. Ok, tenho como resultado 1. Ó. Preço é o primeiro item dessas três colunas. Se eu troco para quantidade, eu tenho 2. Se eu troco para total, eu tenho 3. Beleza. E agora, onde que entra a função escolher para trazer essa matriz? Aqui, ó, no intervalo. Então, se tiver 1 aqui, tem que trazer esse intervalo. Se tiver 2, traz esse daqui. Se tiver 3, traz esse daqui. Vamos novamente em pesquisa e referência e pegar a função escolher. A função escolher tem um número de índice e depois tem vários valores. Ó. Valor 1, 2, 3, 4, 5 até 254. Qual é o meu número de índice? É o resultado da função corresp, que é o que vai trazer a posição de acordo com o item. E no valor 1, 2 e 3, eu venho na mesma ordem do que está aqui, trazendo os intervalos. Então, o primeiro intervalo aqui é o preço, o segundo é a quantidade, o terceiro é o total. Veja que eu tenho matrizes aqui de valores e aqui eu já tenho um resultado. Ó. Como eu estou com o total selecionado, então é 72, 102,50, 72, ó, são esses valores. Vou clicar em OK. Eu tenho esse intervalo aqui. É importante falar sobre versão, porque esse despejo aqui da matriz nas células só acontece na versão mais nova do Excel, que é o Excel 365. Então, se não acontece isso para você aqui, despejar acontece internamente, né? Mas a partir dessa versão 365 do Excel, ele mostra isso nas células. Então, é só para a gente informar que caso isso não aconteça no seu, é porque a versão do Excel que permite agora fazer isso. Agora, o que eu faço? Eu vou juntar essa fórmula do corresp aqui. Como eu estou fazendo referência à célula K4, eu seleciono aqui, então Ctrl C, ESC, venho no intervalo, apago K4, Ctrl V, Enter. Já posso apagar aqui esse auxiliar, e aí, ó, total, se eu escolher preço, ele traz a coluna do preço. Se eu escolher quantidade, traz a coluna de quantidade.
Para finalizar, o que eu preciso? Somar essa matriz. Então, eu posso fazer uma soma aqui, igual soma e selecionar um intervalo. Fecho parênteses e Enter. 224. Se eu altero para o preço é 22, se eu altero para o total é 15.950. Já posso pegar essa fórmula, Ctrl C, ESC, e colocar aqui no intervalo da função soma. Enter, apagando aqui o auxiliar, a gente tem o resultado agora. Eu tenho uma soma de acordo com o item que eu escolho, se é preço, se é quantidade ou se é total. Para finalizar, vamos só fazer uma formatação aqui pelo seguinte, ó. Eu quero que apareça em formato de número. Só que isso não pode acontecer na quantidade. A quantidade tem que ser um valor assim, inteiro, não com casas decimais, não num formato de número, num formato geral. Então eu vou usar uma formatação condicional para fazer isso. Eu mantenho aqui no geral a célula, sem formatação de número, vai ficar geral. E na formatação condicional eu vou dizer o seguinte: se ele for diferente de quantidade nesse item aqui, formata como número. Que aí formatar como número é o preço e o total. E a quantidade vai se manter aqui com uma formatação geral. Então aqui na célula I4, formatação condicional. Aqui na guia página inicial, né? Formatação condicional. Vou criar uma nova regra. Vou aqui usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E vou fazer o seguinte, ó, uma comparação simples. Eu vou comparar se esse item ele é diferente de quantidade. Quando ele for diferente de quantidade, ou ele é preço ou ele é total. Aí formata como número. E na formatação condicional não precisa colocar função C, por exemplo, que a gente faz normalmente numa planilha para fazer comparação. Aqui você usa a comparação direto, porque você já está dentro de um recurso condicional. Então não precisa do C. Formatar, eu vou aqui no número e vou escolher número com separador de milhares, 2 casas decimais. Ok. Não teve alteração porque é quantidade. Quando ele for diferente de quantidade, aí ele formata. Aqui ficou a vírgula. E aqui também. Se eu tiver um valor aqui que passe de 1000, por exemplo, vamos colocar aqui essa quantidade aqui, vou botar 1000. 2000, passou aqui, ele tem o ponto, vírgula, que não tem na quantidade, ele permanece como um formato geral. Então chegamos ao final da aula. Nessa aula você aprendeu a fazer uma soma dinâmica usando uma combinação de função soma, escolher e função corresp. O principal assunto aqui é a função escolher, onde a gente tem um número de índice, que foi resultado de corresp, e você cria, nesse caso aqui, intervalos, e esses intervalos vão ser retornados de acordo com o número de índice. Para o nosso exemplo, 3 colunas, preço, quantidade e total. E no final a gente soma o resultado dessa matriz que foi retornada com a função escolher. Um grande abraço e até a próxima aula.